todas essas investigações disseram também que Quintino Biague era traficante, mas não sabiam nada de Lourenço Cabral, porque ele foi participar do funeral do seu tio, Whindersson disse que foi participar do funeral do seu sobrinho, e ele disse que não sabia nada da morte daquele. E todas essas investigações foi liderada ou foi feita pelo Mário Baticão Ferreira. E ele arranjou um informante na Hotel Cristão, onde ali o Cande passou a véspera da morte. E Lio, por outro lado, ficou muito contente quando pagou os 3 rapazes misteriosos, ou pagou o condutor e voltou para o seu gabinete, tirou seu dossiê confidencial e garantizou um V grande diante do nome Lourenço Cabral. De conta, faltava 3 pessoas na lista. E ele, o homem que vinha a seguir, aquele não estava em Bolívia. Ele teve de mandar matar o seu filho, como o investigador dono da família no seu sonho, de que uma rapariga foi violada por 3 pessoas e foi morta brutalmente. E ela é inocente. Assim é que aconteceu. Os 3 rapazes misteriosos pegaram essa menina e a mataram brutalmente. E sem deixar rastros, como eu disse, são as pessoas muito inteligentes a fazer o seu trabalho. Não deixaram nem uma pequena coisa para as polícias saberem quem é que matou essa menina. E o seu pai, preocupado, saiu para participar do funeral da sua filha. E depois de tudo, estava a voltar no seu carro. Na estrada, ele foi vitimado pela uma viatura de grande porte que o deu e não encontraram o condutor da viatura. Tudo isso foi um pesadelo, ou foi uma carga em cima do Mário Baticão Ferreira, porque ele é que estava a fazer toda essa investigação com o seu parceiro Lona Dafá. Os 3 rapazes misteriosos sempre que faziam esses tipos de ação, eles eram recompensados muito forte. E por outro lado, o general Catamedi era a pessoa que defendia o doutor Marcelino. Ele é a pessoa que defendia ali. O diretor Marcelino lhe dava um bom dinheiro para quando ele fizer estas besteiras para poder ser defendido. Porque o general Catamedi, ele é uma pessoa muito rigorosa no seu trabalho. Toda pessoa que tentar intrometer na sua vida, aquela pessoa acaba como vítima. Assim é que aconteceu. Eu ficava muito contente. E a população de Bolívia estava farto desses massacres, espancamentos nas ruas. Rádio Estrela Polar, nesses dias, falava muito dessas coisas. E Lino sempre desviava da investigação, ou desviava sempre de ser pego, porque a sua informante na PJ lhe contava de tudo o que foi planejado para aquele dia. Assim ele conseguiu escapar. Mas quando ele matou essa pessoa, ele ficou muito contente porque estavam a faltar só 2 pessoas para completar a sua lista, para poder fechar. E por que ele matava essas pessoas? Estava a matar porque ou estava a cobrar a dívida do antigo grupo Águia, que ele pertencia. Foi dado aquele dossiê para estar a preencher os nomes das pessoas que não pagaram, porque ele não teve como entrar droga no seu país, porque a América estava rigorosamente a vigiar esse tipo de coisa. E ele resolveu cobrar aos mal pagadores ou às pessoas que o deviam para poder sobreviver. E por muito tempo houve também um outro crime numa noite de chuva. Trovoadas batiam ou faziam muita força, de modo que não podia se sentir nada ao lado de fora. Foram para a casa do tio Carlos Paulo Correia para o matar, porque ele também era um deles. E quando chegaram à sua casa com aquela chuva, pararam a sua viatura preta e mais um outro carro onde os nossos meninos estavam. Os 3 rapazes misteriosos desceram e pegaram
desceram e pegaram a guarda que estava na porta e tomaram a chave, abriram a porta. O Túcalo levantou para ver a casa porque desconfiou de alguma coisa ter acontecido naquela noite. Levantou, estava a ver, o pegaram com a sua esposa, tiraram-no para fora e o diretor Marcelino desceu do carro e perguntou-lhe: meu amigo, onde está o dinheiro da coca? A sua mulher estava a ouvir, mas não tinham nada com a sua mulher. Pegaram-lhe e o deram 2 tiros, golpearam-lhe com punhais e por aí. Mataram-lhe como matam as outras pessoas que foram vítimas deles. E eles sempre são muito inteligentes. Na madrugada ou quase pela manhã, a mulher de Tio Calor levantou, estava a ir para a casa de um familiar cantando a música da morte ou a música sobre o seu triste país, a música sobre o seu triste país, de espancamento, de um massacre. Todo mundo vive como quer. E outros abriam janela, outros abriam porta para ver o que estava a acontecer. E muitos o seguiram, andavam pela estrada, choraram esse Túcalo porque era uma pessoa muito conhecida no seu bairro pela sua generosidade. Ele oferecia coisas e era muito simpático. E depois de fazerem essa missão, Lino ficou muito contente, de modo que ainda aumentou o dinheiro ou aumentou o salário dos 3 rapazes misteriosos, que é Ombafoya, a Malanca Sama e o Pinhado. Esses são os 3 rapazes misteriosos que faziam essas coisas. Depois de muito tempo, essa investigação estava a ocorrer. A mulher de Aliu Kandé disse que a investigação do seu marido não ia parar até encontrarem quem estava a fazer essas coisas. Por muito tempo, finalmente, Lino estava a completar a rodada da sua lista. E faltava só uma pessoa que era mais difícil de pegar. Ele levou alguns tempos para pegar esse homem. E por outro lado, na polícia judiciária, o informante do Lino naquela tarde já tinha ido embora e Dona Dafá e Mário Baticam Ferreira sentavam a falar com o seu informante de Hotel Triston. E com a conversa, descobriram que naquela mesma noite o crime ia acontecer nas palmeirinhas do outro bairro e resolveram ir para aquele local para pegarem esses três rapazes misteriosos mais o mandante deles. E a pessoa que ia matar naquele local era Besna Narembi. E quando Lino chegou com a sua tropa, parou, Besna Narembi veio. Estavam a conversar e Lino abriu fogo contra eles. A polícia estava ali. E a polícia saiu, atacaram os 3 rapazes misteriosos, mataram o condutor que estava no carro de Pusnassum. Um condutor estava a sair para fugir, apanhou nas pernas e não conseguia ir com o carro. E Lino também foi atirado nas pernas. E, infelizmente, Besna Narembi morreu naquele ataque. E pegaram Busnassum, como ele é a única pessoa que conseguiu sair sem nenhum arranhão daquele local. Levaram-o diretamente para a cadeia e levaram o diretor Marcelino para o Hospital Martínez Pereira. Ligaram a sua esposa para vir cuidar dele com a sua para vir cuidar da sua perna que foi atirado com muita força. E ela, sem saber o que ia esperar, chegou ao hospital. Chegou uma ambulância com um carro de polícia atrás e desceram médicos com um paciente e ele percebeu que era o seu marido. Ficou sem saber o que fazer. Passeava de um lado para o outro. Os colegas vieram dar-lhe um consolo, deram-lhe um abraço e solidarizaram com ele ou com ela. E depois o Lino
teve de ser amputada uma perna porque aquela perna não estava mais funcionando. Depois de tudo, foram para a justiça. Os juízes contrataram para fazer a justiça. Como teve medo do general Katamedi, resolveu fugir para Portugal passar férias. E não voltou, ligaram-lhe para voltar, não voltou. E contrataram outro juiz para fazer o julgamento. Esse juiz disse que não vai ter medo de nada o que vai acontecer com ele, vai fazer o seu trabalho rigorosamente. Depois do julgamento, o doutor Marcelino apresentou a sua lista de assassinato e a única pessoa que não foi marcada era Besna Naremba. E porque ele não teve tempo de voltar para marcar isso, ele foi pego. E deram-lhe 30 anos de prisões e para o Busna são 27 anos de prisões. E depois de tudo isso vão pagar 373 milhões para cada família da vítima que mataram. E quando estavam a levar-lhes, ou por outro lado, o general Katamedi não comprovaram nada sobre ele, porque ele disse que nada sabe. Ele é uma pessoa muito séria, falava das coisas sérias, mas ele participou nessas coisas, só que ele não participava diretamente, mas estava só para dar cobertura dos erros do livro. E não comprovaram nada sobre ele. O juiz disse que ninguém comprovar esse ato ia pegar-lhe e mandar para a cadeia. Quando estavam a levar esses dois assassinos para a cadeia, surgiu um pequeno grupo fardados num carro dupla cabine, começaram a bater nos guardas que iam levar o diretor Marcelino, porque vieram para resgatar o capitão Busna, que era o seu general. Eles não são as tropas verdadeiras, são as tropas do Busna, porque ele falsificou as fardas e deu para ele. E assim é que terminou essa história. Vou agradecer a todos pela vossa atenção e tudo mais. Obrigado.